Olá! Neste episódio gravado ao vivo da Academia Lato Sensu do Instituto de Capoí Filmes, A Sabedoria Universal, a história do homem através de biografia, o nosso personagem de hoje será Confúcio e sua sabedoria. Lembrando que de nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou João Luiz da Silva, de Capoí. A sabedoria de Confúcio, e se víssemos agora em pessoa, achar-lhe-íamos o aspecto um tanto cômico, com suas narinas largas, olhos oblíquos e com uma protuberância do alto da cabeça, a barba e o bigode caindo em 3 largas franjas. Vestia uma túnica que lembrava um kimono japonês. Era um homem de elevada estatura e de complexão vigorosa. Caçador incansável, músico inspirado, foi sobretudo um gênio no campo intelectual. Embora o mundo ocidental não tenha ainda alcançado todo o valor da sua perspicaz sabedoria, Confúcio ocupa um lugar destacado em toda a história da humanidade. Foi o único homem que conseguiu moldar com a sua influência o pensamento e os hábitos de uma nação. Confúcio viveu na China mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Foi um dos mais notáveis mestres da arte de viver e exerceu o seu magistério com singeleza insuperável. Não foi santo nem profeta. Não possuía a chave dos segredos do universo, embora se diga com frequência que as suas teorias influíram na religião da China. A verdade é que se preocupou pouco com a religião ou com o conceito da vida eterna. O seu empenho mais ardente era conseguir que o homem agisse moralmente bem. Confúcio reuniu a sua doutrina num preceito fundamental de conduta que tem o seu equivalente no Evangelho. Não faças aos outros o que não queres que te façam. Por vezes, os ensinamentos de Confúcio revelam-se singularmente analógicos aos contidos nas Escrituras. Esta similaridade deu, aliás, matéria para um livro em que se estabelece as analogias e as diferenças entre uns e outros. Por exemplo, o mandamento cristão "não julgueis se não queres ser julgado" equivale à sentença de Confúcio, segundo a qual, para julgarmos os outros, devemos servir-nos do nosso foro íntimo como um termo de comparação. Não poderíamos ter nós cometido o mesmo pecado? Por outro lado, a constatar com o preceito cristão de retribuir o bem a quem nos faz o mal, Confúcio sustentava que se devia responder ao mal com a justiça e ao bem com a bondade. Confúcio mostrou, desde criança, grande inclinação para toda espécie de ritos e cerimônias. Apreciava música e sabia cantar e tocar laude e cítara. Na idade madura, quis adestrar-se em tudo que tivesse relação com a arte de viver. Abandonou então a sua província natal, Lu, e partiu para a capital a fim de estudar com aplicação as leis da música e da etiqueta. Confúcio ganhava a vida como mestre
não cobrava dos seus alunos uma importância fixa e ensinava gratuitamente os jovens pobres mais dotados. O que chegou até nós de sua doutrina devemos-lo às extensas compilações feitas pelos seus discípulos sobre a forma de máximas soltas e troços de conversa. Infelizmente, não foram um conjunto relacionado com a história de sua vida, como é o caso de Jesus, e de fato torna menos interessante a sua leitura. Também lhes falta a eloquência dos evangelhos cristãos, mas Confúcio desconfiava dela. Em matéria de linguagem, suspeitava o que importa é exprimir a ideia. A sua prosa é, de fato, sempre linear e límpida, como a destes ditames. Aonde fores, vai o teu coração. O maior dos defeitos é ter defeitos e não procurar corrigi-los. Não te suponha tão grande que os outros te pareçam pequenos. A sua inteligência tinha um pendor científico. Ao acentuar a necessidade de maleabilidade de espírito, de substituir o dogma pela investigação dos fatos e de evitar conclusões definitivas, adiantou-se mais de 2000 anos em relação à sua época. Foi ele quem primeiro formulou a norma que podemos considerar a regra de ouro da ciência. Quando ignoramos uma coisa, reconhecer que a ignoramos é sabedoria. Desta forma, repudiava as crenças supersticiosas e a subordinação do pensamento ao desejo. Igual finalidade pretendia ao insistir na importância da sinceridade. Não simplesmente no discurso, mas também no diálogo íntimo da meditação. Para seguir o que ele chamava de o caminho da verdade, dizia: é largo e fácil de descobrir o mal. E o mal está em que os homens não o procuram. Não se deve deduzir destas razões que Confúcio aconselhasse a frouxidão moral ou a autoindulgências. Era um mestre tão rigoroso como exigente. Os seus discípulos deviam ser rápidos na percepção, precisos no juízo, amorosos nas aspirações intelectuais e possuidores de conhecimento amplos, que lhe servissem para exercer a autoridade e suficientemente generosos para usarem de clemência. Também deveriam adquirir dignidade, seriedade, firmeza e propósito, lealdade, bondade e atenção reverente àquilo a que se dedicarem. Tal como faria Platão 200 anos mais tarde, Confúcio traçou as traves mestras de uma república ideal, que difere consideravelmente da sociedade que posteriormente o filósofo grego iria delinear. A república imaginada por Confúcio nasce da nostalgia de um mundo em que os homens viviam como membros de uma única família. Tal conceito era utópico, particularmente na China, nação na qual os vínculos familiares eram mais estreitos e exigentes do que em nenhuma outra nação. Pedia aos chineses que tratasse todos os homens como seus irmãos era exigir demais. Muito embora o soubesse, Confúcio quis fazer com que o mundo se encaminhasse para este ideal.
e julgou que a única maneira de lhe dar forma seria confiar o desempenho dos principais cargos do governo a homens virtuosos e sábios. Ah, se fosse assim hoje! Tal como Platão, Confúcio lutou corajosamente toda a sua vida para ser um dos príncipes feudais lhe confiassem um cargo importante na administração pública. Se bem que vários dos seus discípulos tenham sido chamados para exercer tais funções, não parece que ele houvesse alguma vez chegado a alcançar posição superior de um sábio, mestre tido em grande estima pelos funcionários públicos. Embora Confúcio tenha viajado vários anos pela China, acompanhado de um reduzido grupo de discípulos, na esperança de encontrar um monarca que lhe oferecesse a oportunidade de realizar as reformas com que sonhava. Alguns traços do seu caráter contrariaram a sua própria ambição. Em primeiro lugar, falava com mais franqueza do que convém a um político. A um príncipe violento que pediu conselhos sobre a arte de governar os homens, limitou-se a responder: começa por aprender a governar a ti mesmo. Já pensou? Além disso, Confúcio não acreditava na aristocracia do sangue. Asseverava que, por natureza, todos os homens são iguais. Se vê que, naquela época, não se concebesse a democracia tal como hoje é entendida. Que a verdadeira função do governo é velar não só pela história, que a verdadeira função do governo é velar não só pela prosperidade pública, mas também pela felicidade do povo. Velho e cansado, pensando que a sua pregação fora inútil, Confúcio retirou-se e para a sua terra natal. Aí viveu ainda alguns anos dedicando-se ao ensino e morreu convencido de que a sua vida fora um fracasso. Os discípulos choraram como a um pai. E como derradeira homenagem, porque na China era costume os filhos guardarem 3 anos de luto, e pelo progenitor, os discípulos empregaram todo este tempo inventariando e anotando as instruções do mestre. Essas compilações converteram-se na Bíblia do povo chinês. Mais do que a Bíblia, tornou-se o tratado de civilidade, a origem das leis e do procedimento político pelas quais aspirava a guiar-se todo bom príncipe. No século III a.C., déspotas brutais proscreveram e queimaram os textos de Confúcio e condenaram à morte os seus discípulos e seus adeptos. Esta perseguição, porém, em vez de acabar com os discípulos da filosofia de Confúcio, multiplicou o seu número, tal como um temporal, que em lugar de apagar as chamas de um incêndio, as ativa e propaga. Mais tarde reinou um imperador sensato que adotou o confucionismo e lhe deu a aprovação oficial. Tantos livros se escreveram acerca da sabedoria de Confúcio, que a vida inteira de um homem não seria suficiente para os ler. A simplicidade, a pureza, a elevação da arte ensinada e praticada pelo mestre farão
com que o seu pensamento resplandeça perpetualmente. No próximo episódio desta série, a sabedoria universal, o nosso ator principal será Cristóvão Colombo, o descobridor da América, o homem que sabia que a Terra era redonda. Lembrando que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. Eu sou Jonas Luiz da Silva de Capuí. Como faço diariamente, estou gravando aqui direto da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Eu peço que você deixe aqui o seu comentário e recomende a um amigo. Bom dia.